Salve progressistas, eu sou o Clayson. Quem é Douglas Garcia? Deputado estadual por São Paulo, pelo PTB, o partido de Bob Jeff. Aquele sujeito que vez ou outra faz uns vídeos malucos com arma na mão e tudo mais. Douglas Garcia, assim como Daniel Silveira, era lá no começo do bolsonarismo, assim que eles se elegeram, eles eram os mais barulhentos. Eram aqueles que iam para as redes sociais para fazer balbúrdia, eram aqueles caras que ficavam muito felizes. A impressão que dá é que quando eles ganharam a eleição, é como se eles tivessem ganhado o mundo. É como se eles passassem a ter um passaporte de donos do planeta. E aí eles faziam e aconteciam. Eram os corajosos, eram aqueles que realmente estavam aí... Vamos colocar aquele termo que você conhece, estavam por cima da carne seca. Só que a realidade foi dura contra esses dois. O primeiro, o Silveira, né, o deputado bombadão, nós temos aqui alguns vídeos aqui no canal que nós fizemos a respeito, vou deixar um deles aqui para você no card. Ele acabou sendo preso exatamente porque fala mais do que a boca, é um falastrão, é um bravateiro. E aí começou a atacar juízes, a tentar colocar a instituição do legislativo contra a instituição do judiciário, rompeu todas as regras constitucionais, falou mais do que devia, acabou sendo acuado. E depois de preso foi uma sequência de desastres. Informações de que ele estava chorando na cadeia. Depois informação agora nessa última prisão, pulou o muro da casa dele para fugir dos policiais. Só que aí, obviamente, os policiais inteligentes que são e acostumados com esse tipo de ação já estavam lá do outro lado do muro. Aí ele pula o muro, pulou para o outro lado, deu de cara com o policial, pulou de volta. Esse é o Daniel Silveira, o deputado bombadão. E agora nós temos o Douglas Garcia. Eu vou trazer aqui para você daqui a pouquinho um vídeo que mostra o início dessa história toda, mas eu vou explicar para você antes qual foi a brilhante ideia do Douglas Garcia. Logo que o Bolsonaro foi eleito, começaram alguns movimentos aqui no Brasil, ainda tínhamos o Trump lá nos Estados Unidos, e havia um movimento que, inclusive, eu fiz parte, muitas pessoas, essa lista tinha cerca de 1.000 pessoas, mais de 700 pessoas. E todos nós estamos combatendo o quê? O fascismo. Somos antifascistas, somos contra o fascismo. E o Douglas Garcia teve uma ideia genial de criminalizar quem está contra o fascismo. Na cabeça do Douglas Garcia, você não pode ir contra o fascismo. O quê? Você tá indo contra o fascismo, Clayson? Não. Vou colocar você num dossiê. Ele foi para as redes sociais. Infelizmente, todas essas postagens estão apagadas agora. Ele acabou sumindo com tudo. Mas ele foi lá para o Twitter e pediu para os seus seguidores para que enviassem para ele nomes de pessoas, fotos, o maior número de informações possível para que ele pudesse montar um dossiê. Vou trazer agora para você o vídeo em que ele já estava todo feliz, todo saltitante com relação à atitude dele, e volto a explicar um pouco mais sobre como que foi feita essa passagem infeliz do Douglas Garcia. Sempre pedindo para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like aí pra gente, não se esqueça desse like que é muito importante. Quando você ajuda a gente, você faz com que outras pessoas como você possam ver os vídeos aqui do canal. Então, por favor, se inscreva no canal. Nós estamos aí numa luta para chegar aos 300 mil inscritos, uma luta em glória, porque tem tempo ainda para frente. Mas se a gente começar com a sua inscrição, já estamos bem. Presta atenção nesse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre o perfil do Douglas Garcia. Fala galera, aqui é o deputado estadual Douglas Garcia, mostrar aqui para vocês boletim de ocorrência, termo de representação. Já levei aqui para a Delegacia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, que vai investigar todas as ameaças que eu estou sofrendo nos últimos dias e também o vazamento dos meus dados nas redes sociais. Só para vocês entenderem, o perfil Anônimo Brasil no Twitter
é um perfil que, é claro, se autodeclarou como Antifa. E é claro, eu peguei toda a relação de pessoas aqui, como vocês podem ver, esse dossiê lindo e maravilhoso aqui, ó, dessa galera que não vai poder mais ir pra Disney. O que eu fiz? Peguei e filtrei aqueles que fazem parte do estado de São Paulo e que possuem relações diretas. A pessoa que me ameaçou, ou seja, fica nessa região aqui do estado de São Paulo, e enviei todos para a delegacia para que eles prestem depoimento também. Com uma pessoa que eu fiz questão de destacar aqui no boletim de ocorrência, mas eu não vou falar para vocês agora qual é o nome dela, sabe por quê? Porque é uma pessoa que faz parte do mundo político, é de um partido de esquerda, e eu quero que essa pessoa tenha a surpresa de receber a polícia batendo na porta da casa dela, para ela poder vir até a delegacia depois. Todos os deputados, sem exceção de nenhum, todos os parlamentares que batem no peito e dizem eu sou Antifa, devem ser imediatamente investigados pela Lei de Segurança Nacional. Através da Lei de Segurança Nacional, eles precisam ser enquadrados, porque dizer que eu sou Antifa é o mesmo de dizer eu sou terrorista, eu depredo patrimônio público, eu destruo patrimônio público, eu taco rojão em policial militar, eu destruo absolutamente tudo, eu preparo coquetel molotov, ou seja, eu sou um guerrilheiro urbano. Então, essas pessoas precisam ser enquadradas na Lei de Segurança Nacional. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, já filtrei aqueles que são do estado de São Paulo, vou filtrar aqui o que são de outros estados e vou sair espalhando para os deputados estaduais que são de outros estados fazer exatamente o mesmo que eu estou fazendo aqui. Mas se o Rodrigo Maia não quer pautar e colocar na lei antiterror, que aqui eu gostaria de parabenizar o deputado federal Daniel Silveira, que protocolou um projeto de lei que considera esses Antifa como terroristas para serem encaixados na lei antiterror, mas o deputado Rodrigo Maia decidiu que não vai pautar. Tudo bem, beleza, mas a gente está aqui, a gente faz o nosso trabalho de fazer com que eles sejam tratados do que eles realmente são, um bando de terroristas. Inclusive aqui eu deixo a indicação ao governo federal, ao governo Bolsonaro. Presidente, através de uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senhor pode muito bem, pelo menos em nível de administração pública, reconhecer esses grupos como grupos de terror, né? Elencá-los como grupo terrorista. Então fica aqui minha sugestão ao atual ministro para que ele baixe uma portaria reconhecendo administrativamente nas competências do Poder Executivo de poder trabalhar aqui no nosso Brasil esses grupos como grupos terroristas e que seja criada uma rede conjunta entre todos os estados para o combate a esses grupos organizados terroristas, grupos de extermínio aos conservadores. Bem, se você prestou atenção, para o Douglas Garcia, eu sou um terrorista. Eu sou um terrorista. Eu saio na rua com coquetéis molotov, quebrando coisas, porque eu sou contra o fascismo. Ser contra o fascismo, na interpretação do Douglas Garcia, é ser terrorista. Você percebe o nível de alucinação de um sujeito desse? Eu fico impressionado de ver que esse sujeito foi eleito deputado estadual por São Paulo. É assustador que uma pessoa com uma limitação tão grande possa ser um deputado. Não é à toa que ele está se ferrando loucamente, perdendo processo atrás de processo. Não é à toa. Porque é inacreditável que uma pessoa tenha um pensamento tão ridículo, tão estúpido desse, e acredite ainda por cima, não tem assessor, não tem ninguém ali por perto para chegar e falar, ô Douglas, esse negócio que você tá pensando aí, pode ser que o juiz não entre nessa onda aí, cara. Pode ser que o juiz, ele não vá acreditar muito bem nessa história que você tá contando aí, ele não vai ir na tua forma de entendimento. Pode ser, Douglas, que o juiz não interprete uma pessoa que está lutando contra o fascismo como terrorista. E aí você vê lá que o próprio Daniel Silveira também tentou fazer, ele diz aqui, ele cita que o Daniel Silveira tentou fazer uma movimentação para isso, né? Colocar as pessoas que são contra o fascismo no campo do terrorismo. Então, para eles é um terror você combater o fascismo. É inacreditável. E eu tive que mostrar para você o vídeo para que você acredite, porque se eu contar aqui, talvez você ia ter dúvidas.
Então é importante você ver com seus próprios olhos. O que foi a ideia genial desse sujeito? Ele abriu esse dossiê. No momento que ele fez esse dossiê, com centenas de páginas, aí as pessoas chegam. Uma pessoa chegou lá e disse: olha, Claes, você tá nesse dossiê aí, hein? Tá lá, vi seu nome, vi sua foto. Aí você vai lá ver, aí tem um dossiê que ele divulgou, tem 2 dossiês, aí num determinado momento não aparece o nome, aí uma pessoa fala que tá o nome, você vai ver, não tá o nome. Isso tudo para quê? Para tentar criar uma situação de desconforto pra gente. Porque nós estamos aqui na luta, somos canais progressistas. E aí eles chegam aqui e falam: ó, vamos ferrar você. Você vai precisar dar um tempo aí, parar de criticar, parar de falar. É uma coisa assim que você fala: rapaz, mas até isso acontecer, primeiro eu preciso estar nesse dossiê. Segundo, esse dossiê tem que ter alguma validade. Terceiro, as pessoas que estão envolvidas do ponto de vista jurídico, todos os juízes, promotores, todo mundo, precisam entrar nessa onda. E para piorar, o sujeito fala que eu e todos os que estão na lista, nós não vamos na Disneylândia, como se a gente tivesse... Não, estou louco para ir na Disneylândia. Porque sabe o que esse cara fez? Ele pegou esse calhamaço de papel e entregou na embaixada americana, como se isso fosse mudar alguma coisa, como se os embaixadores americanos no mundo inteiro estivessem preocupados com um deputadinho, rapaz, maluco, um sujeito que passa uma impressão de estar fora de si. A gente olha assim e fala: será que esse cara está pensando normalmente? Será que ele está certinho das ideias? Parece uma pessoa com alguma dificuldade que a gente não sabe identificar qual é, mas você fala: não é possível, esse sujeito tá fora de si. Parece que tá sob efeito de alguma droga ou alguma coisa nesse sentido. A gente fica tentando entender o que tá acontecendo, porque isso cria uma confusão, né? Porque você fala: onde já se viu um negócio desse, cara? O cara falar que quem é contra fascismo é terrorista. Deveria ser o contrário. E aí a gente está vendo essa ação que foi ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo e o juiz determinou que o deputado pague uma indenização compensatória por danos morais, materiais dos citados nesse dossiê, de acordo com a apuração de danos individuais. Aí ele diz assim, o Douglas Garcia: é um esculacho no direito. Ele vai tentar ver lá uma situação de reverter aí essa decisão. Mas tá aí, cara, é uma coisa que você fala: brincadeira. Essa ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ela solicitava que o parlamentar fosse condenado a pagar R$200 mil a título de danos morais, difusos e coletivos, além de indenizações de valores não especificados para cada vítima, que devem ser avaliadas caso a caso de acordo com a extensão do dano provocado. Além disso, o Ministério Público de São Paulo pediu que o deputado se retratasse e que fosse proibido de fazer novas publicações a respeito dessa bendita lista. O Douglas Garcia, ele responde a pelo menos 11 processos na Justiça de São Paulo por causa desse suposto dossiê. No total, essas indenizações perdidas por ele já somam R$70 mil. Em dezembro de 2020, ele foi condenado a pagar 10 mil para 2 citadas no documento. Em agosto, a Justiça já tinha condenado o parlamentar a pagar 20 mil a uma mulher que havia tido os dados pessoais incluídos nesse mesmo dossiê. Ingressou com uma ação na Justiça por danos morais. A terceira condenação aconteceu no dia 17 de fevereiro, quando o juiz Bruno Russo Oliveira, da terceira vara do Foro de Ribeirão Pires, ele afirmou que o parlamentar fez acusações graves e levianas contra as pessoas citadas e considerou que Douglas Garcia incitou a violência a grupos políticos opositores. E aí a gente tem uma fala que eu considero interessante. O juiz diz o seguinte: os prejuízos são ainda potencializados pela facilidade e frequência com que os dados são consultados e distribuídos nas redes sociais, incentivando a intolerância e a perseguição de pessoas que partilham visões políticas diversas do conservadorismo. E aí, tá aí, vai ter que pagar 20 mil de indenização por danos morais a um professor. É uma bandalheira que não tem fim, é uma palhaçada atrás da outra. E esse sujeito tá lá, é deputado estadual por São Paulo. Claro que não poderia ser diferente, esse dossiê realmente é uma farsa.
E de fato houve o levantamento do nome dessas pessoas, de fotos e tudo mais, alguns foram publicados. A gente fica aqui, num primeiro momento, apreensivo. Nossa, mas será que o meu CPF está aí na mão de pessoas, endereço e tudo mais? O que pode acontecer? Eu morando numa área de milícia no Rio de Janeiro, você fala, ué, o que pode acontecer? Você fica preocupado, é óbvio que fica, né, num primeiro momento. Mas depois você percebe que não tem como uma coisa dessa ir para frente. Essas ameaças todas de que vai sofrer sanções da embaixada americana, é uma viagem gigantesca. O que você pensa a respeito disso, hein? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ative o sininho. Dê essa força aqui pra gente chegar aos 300 mil inscritos. É uma luta, hein? Não chegamos nem 250 mil ainda. Tá pertinho. A gente vai chegar lá com a sua força. A gente se encontra numa próxima.